Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, nós vamos dar prosseguimento, então, ao nosso ciclo de conferências, Travessias no Sertão. E vamos ter o prazer de ouvir o professor Marcos Vinícius Mazzari sobre o tema Grande Sertão e a Tradição Fáustica. O professor Marcos Vinícius Mazzari é professor de Teoria Literária e Literatura Comparada na Universidade de São Paulo. Publicou os livros da aprendizagem São Paulo, 2010. Romance de Formação em Perspectiva Histórica, São Paulo, 1999. Agora o senhor vai me desculpar, mas esse aqui em alemão eu vou tentar ler, mas não sei. Trilogie von Günter Grass, Erzählungen gegen die Demonisierung deutscher Geschichte. Podia traduzir, por favor? Esse é o doutorado, né, sobre Günter Grass. No original é Erzählungen gegen die Demonisierung deutscher Geschichte. Narrativas contra a demonização da história alemã. Pois é, muito obrigado. Assim como ensaios relacionados, sobretudo, à literatura brasileira e alemã. Traduziu textos de Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Adalbert von Chamisso, Heinrich Heine, Gottfried Keller, Thomas Mann, Karl Marx, entre outros. Elaborou os prefácios, comentários e notas aos volumes Fausto I, da editora 34, em 2013, quinta edição, e Fausto II, editora 34, 2015, quarta edição, revisada e ampliada, em tradução de Geni Clabin Segal. Nós vamos ouvir a sua palestra, a conferência. Tenho certeza que, embora o tema seja o pacto de Fausto com o diabo, não haverá nenhuma coisa diabólica por aqui. Com a palavra, o professor Marcos. Por favor, tenha bondade. Muitíssimo obrigado pela simpática apresentação, né? Obrigado também pelo convite muito honroso de estar aqui, né? E fazer parte desse ciclo de travessias pelo sertão, né? Travessia é a palavra mais polissêmica no Grande Sertão Veredas, né? Um desafio para todos os tradutores. E abordar o Grande Sertão Veredas no contexto da tradição fáustica significa relacioná-lo à ideia de literatura mundial, Weltliteratur. Então, essa palestra vai ser também uma travessia pela literatura mundial. A ideia, Goethe a concebeu aos 80 anos de idade. E, em 1827, ele disse a Eckermann: mas a verdade é que, se nós não olharmos para além do nosso estreito círculo de relações, cairemos facilmente em pedante presunção. Por isso, gosto de ver o que se passa nas nações estrangeiras e aconselho a cada um a fazer o mesmo. Literatura nacional não quer dizer muita coisa nos dias de hoje. Chegou a época da literatura mundial e cada um deve atuar agora no sentido de acelerar essa época. Extrapolando o estreito círculo da própria cultura, o olhar do velho poeta abarcava, então, vastíssimo horizonte, a estender-se, citando apenas alguns exemplos, de Manzoni, de Lord Byron e Walter Scott, dos estreantes Balzac e Stendhal, até romances chineses, objeto da conversa com Eckermann, de 1827, poesia persa e árabe, canções sérvias
e até mesmo de indígenas brasileiros, que lhe inspiraram 2 poemas com o subtítulo Brasilianes. Desentranhados, como diria Manuel Bandeira, do ensaio de Montaigne sobre os canibais, um deles transfigura poeticamente a antropofagia, enquanto o outro tem temática amorosa, falando de uma serpente colorida, uma coral, que inspira o selvagem brasileiro a confeccionar um adorno à amada. Goethe colocou essas canções tupinambás ao lado de salmos de Davi, salmos hebreus, gazais persas, e isso revela o interesse do poeta Goethe aos 80 anos pela ideia de literatura mundial, como ele amalgamava criações poéticas de todas as partes do mundo. Por exemplo, nesta pequena quadra, eu vou ler em alemão para os senhores sentirem a musicalidade. Herrlich ist der Orient übers Mittelmeer gedrungen. Nur wer Hafis liebt und kennt, weiß, was Calderon gesungen. Né? Literalmente, majestoso Oriente penetrou pelo Mediterrâneo. Só quem ama e conhece Hafiz sabe o que Calderon cantou. Profundamente enraizado na realidade brasileira, particularmente a sertaneja, tributário de uma tradição cultural com nomes como José de Alencar, Alfredo Toné, Afonso Arinos de Melo Franco, Euclides da Cunha e tantos outros narradores, historiadores, sociólogos brasileiros, Grande Sertão representa também uma significativa contribuição de nosso país à literatura mundial, tal como no século XIX, a obra machadiana. Pois, à parte a influência brasileira, de quantas outras fontes não se valeu Rosa para a composição de seu grande epos, que já foi chamado Ilíada Brasileira. Fontes que da antiguidade, Homero, a Bíblia, textos budistas, os Vedas, passam por Dante, Shakespeare, Cervantes, Goethe, Dostoiévski e chegam até Thomas Mann, para citar referências mais proeminentes. O célebre diálogo com Guimarães Rosa, conduzido por Günther Lorenz em janeiro de 65, dá testemunho da amplitude do horizonte literário e cultural do autor de Grande Sertão. E numa conversa transmitida pela TV alemã em 62, que pode ser vista no filme de 2013, O Outro Sertão, o entrevistador, Walter Höhler, pede a Rosa que fale sobre o seu herói sertanejo e recebe uma resposta concisa e direta. É uma espécie de Fausto sertanejo. Mas também grandes críticos perceberam de imediato essa dimensão fáustica, explicitado pelo próprio romancista. Numa dessas apreciações pioneiras, Paulo Roney ressaltou o procedimento narrativo que vai preparando o leitor para algum mistério espantoso. Esse mistério seria o ponto de fuga da narrativa, pois quando o Fausto sertanejo chega à encruzilhada das veredas mortas, citando, a revelação, embora pressentida, não deixa de transtorná-lo, a ele e a nós. E poucas linhas adiante, o mito atávico do pacto com o demônio é revivido nele sob forma convincente, como experiência possível dentro da nossa realidade. Num outro ensaio de primeira hora, O Homem dos Avessos, Antônio Cândido refere-se ao pacto como símbolo dinamizador, que desempenha um papel estruturante tanto na dimensão linguística como no plano do enredo, uma vez que constitui, citando, o princípio, a ideia que informa Grande Sertão. E num estudo posterior, ao enfocar a questão da verossimilhança, né, o velho eikos aristotélico, à luz do pacto,
o crítico aponta para a interação de diversos procedimentos narrativos na elaboração desse motivo nuclear da obra, de maneira que, citando, mesmo que não tenha ocorrido, o material vai sendo organizado de modo ominoso, que torna naturais as coisas espantosas. A verossimilhança, contudo, não é um apanágio do romance rosiano, pois assoma com extraordinária maestria em outras obras organizadas em torno do pacto. A Tragical History, de Christoph Marlowe, El Mágico Prodigioso, de Calderón de la Barca, né, que Marx e outros chamavam de o Fausto católico. O Fausto de Goethe, ou ainda Dr. Fausto, de Thomas Mann. Né? Franklin de Oliveira, que conviveu muitos anos com Guimarães Rosa, disse que quando o romance foi publicado e Guimarães Rosa o leu, foi um impacto imenso e influenciou muito a concepção de Grande Sertão Veredas, a ideia que estava germinando, o Dr. Fausto. Mas, ao contrário dessas obras, e mais ainda da fonte primeira de toda a tradição fáustica, a Historia von Dr. Johann Fausten, publicada em 1587 anonimamente em Frankfurt, a originalidade do romancista mineiro consiste em impregnar a cena do pacto com extrema ambiguidade, que para muitos leitores pode não esclarecer-se nem com a declaração final de Riobaldo de que não há o diabo. Né? É, portanto, a ambiguidade, a indeterminação que confere ao romance brasileiro o lugar sui generis que ocupa na linhagem literária em questão, trazendo à memória as palavras que Deus, num magnífico conto também de inspiração fáustica, A Igreja do Diabo, dirige ao Mefistófeles machadiano para rechaçar-lhe os argumentos capciosos. É assunto gasto. Se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales e te retires, diz o Deus machadiano. Rosa deu admirável prova de força e originalidade ao renovar um assunto não só dos mais antigos, mas também tratado por nomes exponenciais na literatura mundial. Mas como o material ominoso de que falam Rônai e Cândido vai sendo organizado paulatinamente, com longa mão épica? Como sabido, o narrador de Grande Sertão embarca-nos no grande fluxo da história romanesca num momento avançado do enredo. Abrindo-se o relato com o travessão e a palavra nonada, o que percorremos de início ao longo de dezenas e dezenas de páginas são veredas narrativas que nos vão descortinando variados aspectos do mundo do sertão, como as diversas manifestações do mal e do maligno. Cito aqui um exemplo inicial. Quem muito se evita, se convive. Sentença num Aristides. O que existe no Buritizal primeiro desta minha mão direita. Todo mundo crê. Ele não pode passar em 3 lugares, porque então a gente escuta um chorinho atrás e uma vozinha que avisando, eu já vou, que é o capiroto, o que diga. Porque são precisamente 3 lugares. Há aqui uma relação com a tradição fáustica. Voltará esse número na consumação do pacto, centenas de páginas adiante? Pouco depois, encontramos novo indício de como a cena das veredas mortas vai se preparando lenta e ominosamente. Agora bem, não queria tocar nisso mais, de Tinhoso, chega. Na sequência imediata, Riobaldo é irresistivelmente atraído ao âmbito que pretendia evitar. Mas tem um porém. Pergunto,
O senhor acredita, acha fio de verdade nessa parlanda de com o demônio se poder tratar pacto, vender sua própria alma? Vejam, descontrole do narrador fictício, alta maestria estética do escritor Guimarães Rosa, né? Tem um passo extremamente semelhante no Dr. Fausto, de Thomas Mann. Né? Em meio, porém, a todas essas veredas narrativas que serpenteiam pelas 130 páginas iniciais, até que a história épica se abra com o episódio da travessia com o menino, né? Foi um fato que se deu um dia, o primeiro. O leitor se depara com flashes antecipatórios que apenas no horizonte de uma segunda leitura poderão ser organizados e inseridos no puzzle do enredo. Um exemplo se configura por ocasião da morte de Medeiro Vaz, o mais supro, mais sério. Com os olhos, o chefe agonizante designa Riobaldo para a liderança, mas este é ainda um pobre menino do destino, ainda não passou pelo ritual do pacto e esquiva-se da designação. Diadorim se oferece para assumir a liderança, mas Riobaldo discorda e sugere o nome de Marcelino Pampa, que, embora de talentos minguados, é aclamado por todos novo chefe. O magnífico episódio é cortado, então, por uma nova vereda, que parece ecoar o topos, modulado, entre outros, por Calderón de la Barca, da vida como sonho. Citando, tem horas em que penso que a gente carecia, de repente, de acordar de alguma espécie de encanto. As pessoas e as coisas não são de verdade. Será que nós todos, as nossas almas, já vendemos? E vem o insólito causo do pacto entre dois jagunços do bando de Antônio Dó, Davidão e Faustino. No contexto da história romanesca, esse episódio pode ser visto como espécie de Mizanabim. Jagunço abastado, Davidão, cuja condição superior já soa no aumentativo do nome, propõe, em lei de Caborge, invisível no sobrenatural, um pacto a Faustino, pobre dos mais pobres. Chegasse a vez dele, Davidão, morrer em combate, seria Faustino a morrer em seu lugar. O trato é fechado, mas acontece que o bando de Antônio Dó atravessa vários tiroteios e a morte não chega a nenhum deles. Passado certo tempo, Davidão dá baixa na jagunçagem e oferece a Faustino alguns alqueires de terra para que venha morar em sua vizinhança. E Riobaldo acrescenta: mais deles ignoro. No real da vida, as coisas acabam com menos formato, nem acabam. Melhor assim. Pelejar por exato dá erro contra a gente. Não se queira, viver é muito perigoso. Mas Riobaldo contou esse caso a um rapaz da cidade, muito inteligente, conforme disse. E este ponderou que o pacto de Faustino precisava de um final sustante, pois era assunto de grande valor. E o desfecho inventado constitui o Mizanabim, que antecipa e prismatiza o término da fábula romanesca, citando que um dia o Faustino pegava também a ter medo, queria revogar o ajuste. Devolvia o dinheiro, mas o Davidão não aceitava, não queria, por forma nenhuma. Do discutir, ferveram nisso, ferravam numa luta corporal. Afino, o Faustino se provia na faca, investia, os dois rolavam no chão, embolados, mas no confuso, por sua própria mão dele, a faca cravava no coração do Faustino, que falecia. Por força do pacto, Faustino morre no lugar do Davidão. Né?
já dá para imaginar o final do Grande Sertão. Todavia, essa historieta, cuja impregnação fáustica ressoa até mesmo no nome de um dos pactários, só poderá desdobrar seu significado mais profundo centenas de páginas adiante, espelhada num outro caso narrado pelo fazendeiro Ornelas, e, sobretudo, no destino de Diadorim, que encontra a morte no duelo à faca. Também em Lei de Carborge, Invisível, será o pacto, centenas de páginas adiante, nas Veredas Mortas. De que maneira Guimarães Rosa plasma esse episódio que constitui o ponto de fuga do romance? Como se configuram a força e a originalidade com que soube, voltando às palavras do deus machadiano, renovar assunto tão antigo? Antes que Reobaldo tome o rumo efetivo das Veredas Mortas, o bando de Zé Bebelo, ao qual pertence, é acometido por uma série de adversidades. São antecedentes do pacto, são vários, eu não vou enumerá-los aqui. Eles estão numa região, digamos assim, usando um neologismo cunhado por Thomas Mann, eles estão numa região, numa atmosfera de subdemonidade. A crença no demônio com os catrumanos, com pessoas muito primitivas, é essa atmosfera que plasma Guimarães Rosa. Aliás, olha que frase extraordinária que poderia estar no Grande Sertão Veredas. Quem crê no diabo já lhe pertence, mas está no Doctor Faustus, de Thomas Mann. Ao chegar nos passos subsequentes ao retiro da Coruja, Reobaldo avista uma encruzilhada que não desmentia nenhuma tristeza. Vem-lhe a premonição instantânea do significado desse lugar com 2 trilhas, e designado como Veredas Mortas. Seguem-se novos reveses, intensificam-se evidências de caiporismo no chefe Zé Bebelo. Sufocado por toda sorte de indagações e dúvidas, na tradição é o diabo que traz as respostas. O herói vai tomando efetivamente o rumo fáustico, e outro passo preliminar é informar-se junto ao trânsfuga Lacral sobre detalhes do acordo fechado por Hermógenes, que, segundo a informação obtida, teria sido batizado com o sangue de um inocente. Ao leitor reitera-se o que fora antecipado na parte inicial da narrativa. O Hermógenes fez o pauto. É o demônio rabudo que pune por ele. Nisso todos acreditavam. Pela fraqueza do meu medo e pela força do meu ódio, acho que eu fui o primeiro que criei. Né? Reobaldo ainda é um herói não formado, ainda imaturo. Quando finalmente as insinuações do narrador se tornam claras e é explicitada sua intenção de fechar o trato, na encruzilhada, à meia-noite, a primeira tentativa já havia se frustrado. Pouco tempo depois, também a segunda tentativa é abortada, sem motivo para sim, sem motivo para não, e Reobaldo apressa-se a assegurar que não foi por medo. O número 3, associado ao diabo, já aparecera na menção inicial ao Aristides da Vereda da Vaca Mansa, que ao passar por 3 certos lugares, ouve a vozinha do capiroto. 3 vezes Fausto precisa invocar Mefostófeles no livro anônimo de 1587 e na tragédia de Marlowe. Ao passo que no drama de Goethe, o próprio Mefistófeles diz ao doutor na cena do pacto: é mister 3 vezes repeti-lo. O Fausto de Murnau, o grande filme expressionista de 1926, é impossível que Guimarães Rosa não tenha visto esse filme e se inspirado para o Grande Sertão. À meia-noite, numa cena, numa vereda, numa encruzilhada,
ele invoca 3 vezes o diabo, porque pouco antes ele leu naquilo que os alemães chamam de Höhlenzwang. Höhlenzwang é um pergaminho medieval com fórmulas mágicas. Ele leu: vá a uma encruzilhada e invoque 3 vezes o diabo. Quanto ao Fausto sertanejo de Guimarães Rosa, se as 2 primeiras tentativas de invocar o diabo se frustram, a terceira irá vingar, abrindo-se com as palavras: eu caminhei para as veredas mortas. Se os passos de Reobaldo na encruzilhada são descritos de maneira minuciosa, com objetividade realista, no universo ficcional do Grande Sertão, o estatuto ontológico da cena não possui a univocidade que se observa na História medieval, na Tragical History de Marlowe, no Mágico Prodigioso de Calderon ou no Fausto de Goethe. Na Fortuna Crítica do Grande Sertão, a cena da encruzilhada foi analisada dos mais variados ângulos. À luz dos vínculos da narrativa de Reobaldo com a tradição fáustica, buscaremos nos acercar da maneira como Guimarães Rosa, mesclando com admirável originalidade elementos populares e eruditos, inovou esse antiquíssimo motivo da cultura judaico-cristã. Se o jagunço escolhe a meia-noite para fazer o trato, isso remonta à esfera popular, conforme apontado por Leonardo Arroyo em seu estudo A Cultura Popular em Grande Sertão. Mas lembra também detalhes da cena 3 na peça de Marlowe, em especial o esconjuro noturno num bosque ermo e a subsequente ordem de Fausto a Mefistófeles para retornar à meia-noite em seu gabinete. Também caberia aqui uma referência à extraordinária cena alegórica Meia-Noite, na segunda parte da tragédia goetheana, em que muitos eventos parecem se dar no psiquismo de Fausto. No romance rosiano, várias das sensações e manifestações posteriormente reconstituídas pelo narrador parecem ter se dado no psiquismo do jagunço, começando com a impressão de estar sendo vigiado pelo cão que me fareja, traço que remete de novo tanto à tradição popular, por exemplo, a frequente contraposição entre a lei de Deus e a lei do cão, citada por Euclides da Cunha, como a alta literatura, lembrando de novo a tragédia de Goethe e o cachorro em que se disfarça Mefisto para redemoinhar em torno de Fausto durante seu passeio de Páscoa, né? O diabo na rua, no meio do redemoinho. Chegada a meia-noite, Reobaldo percebe que o Cruzeiro do Sul rebrilha forte, oferecendo uma imagem especular da concruz dos caminhos. Para a consumação do pacto, considera ele, é necessário estipular as cláusulas. Iniciativa que, na tradição, cabe em parte ao diabo, em parte ao pactário, como ilustra Goethe com genialidade insuperável. O herói de Rosa, todavia, vê-se tomado apenas pelo desejo de ficar sendo, de querer só tudo, o que parece equivaler à conquista de uma constituição tão maciça quanto a do inimigo a ser enfrentado, o também pactário Hermógenes. Tendo-se informado amplamente sobre o assunto, Reobaldo sabe que é imprescindível explicitar formalidade de alguma razão e figura em seu íntimo: acabar com Hermógenes, reduzir aquele homem. Pouco depois vem a invocação, que ocorre exatamente 3 vezes, sendo que no terceiro esconjuro, Reobaldo acrescenta o pronome possessivo meus. Ei, Lúcifer, Satanás dos meus infernos. Se desde o início Reobaldo não esperava deparar-se com uma aparição aterradora,
como a que se manifesta ao Fausto de Marlowe, ou em meio a vendaval tremendo, segundo o livro anônimo de 1587, ao fim do ritual, vem-lhe a intuição de que talvez tenha ido ao encontro de um falso imaginado. Por outro lado, contudo, fica-lhe também a sensação de ter sido ouvido em meio ao silêncio noturno. Citando, mas eu supri que ele tinha me ouvido. Aparentemente, numa dimensão subjetiva, delineia-se então um catrapuz de sinal, e a Riobaldo parece confirmar-se a condição de pactário ao sentir um adejo, um gozo de agarro, desencadeando imagens de um novo nascimento e de um novo poder. Como se observa desde o início do episódio, toda a maestria artística envolvida na representação do episódio das Veredas Mortas consiste em deixar os eventos oscilarem incessantemente entre as esferas da subjetividade e da objetividade. Ao leitor, subtrai-se a possibilidade de orientação segura. As sensações apoiam-se no registro dos órgãos sensoriais e, ao mesmo tempo, sugerem a anulação destes, do que resulta uma profusão de expressivos efeitos narrativos, à semelhança do oxímoro em que se manifesta a tensionada expectativa da personagem. Não vendo, estranha coisa de se ver. Envolto na opacidade das vivências, o jovem jagunço retorna das Veredas Mortas, trazendo em si a convicção de ter passado por uma experiência crucial e, no fundo, inexprimível em palavras. As coisas assim, a gente mesmo não pega nem abarca, cabem é no brilho da noite. Aragem do sagrado, absolutas estrelas. Em última instância, essa experiência seria a consumação efetiva do pacto em meio à cena noturna. Um acordo tácito, afinal, não repugnaria à entidade que ostenta também os cognomes de calado e sempre sério. Além disso, 400 anos após a façanha do Dr. Fausto histórico, talvez já não seja necessário, como nos confessa Adrian Levaquin, o músico pactário de Thomas Mann, que as coisas se deem de maneira explícita. Citando Adrian, não penseis que para a promessa e o pacto eu tenha precisado de uma encruzilhada na floresta, de muito pentagrama mágico e de conjuração grosseira, uma vez que São Tomás ensina que para a apostasia qualquer ato já é suficiente, mesmo sem homenagem explícita. E antes disso, no capítulo 25 do romance de Thomas Mann, o próprio diabo disse a Adrian que para o pacto, eles não precisariam de encruzilhada na floresta de meia-noite ou de invocações mágicas. Não mais carecendo que o diabo apareça em pessoa para a afirmação do trato, então as dúvidas e angústias posteriores de Riobaldo terão sua razão de ser. Então, não sei se vendi? Digo ao Senhor, meu medo é esse. No plano da história, o primeiro sinal de que os prazos principiavam oferece-se a Riobaldo na intensa sensação de frio que o acomete após as horas passadas na encruzilhada. Nunca em minha vida eu não tinha sentido a solidão de uma friagem assim. E se aquele gelado inteiriço não me largasse mais? Se Rosa incorpora à elaboração literária do pacto o traço do frio,
Vale lembrar que no capítulo 25 do Dr. Fausto, o diabo exala sem cessar a onda invernal que faz Adrian tremer intensamente, embora em pleno verão italiano. No início do capítulo 23 da História, quando o diabo surge de repente ao Dr. Fausto, é dito que este não se aterrorizou pouco, pois, citando, embora fosse no verão, emanava uma corrente de ar tão gelada do diabo que o doutor Fausto achou que fosse congelar. Vale lembrar que tanto na História de 1587 como na Tragical History, no momento da assinatura com o sangue do pactário se congela, o que leva o diabo a buscar um braseiro para liquefazer o sangue e o pactário poder assinar. Eis as palavras que Calderon faz o seu Fausto católico pronunciar no momento da assinatura do pacto. Pluma será este punhal, papel este lenço branco, e tinta para escrever é este sangue. Que frio, que horror, que assombro. No Grande Sertão Veredas, o motivo do frio, que envolve Reobaldo após a encenação do pacto, ele é preparado por um episódio anterior que se passa na fazenda Santa Catarina, onde Reobaldo fica conhecendo Otacília, sua futura mulher. Eu não vou analisar isso, não é possível, mas eu estou entregando o texto e no texto tem muito referências mais completas, né? Mas é talvez Thomas Mann quem tenha conferido maior complexidade a esse motivo que vem do século XVI, pois a frieza se insinua também na condição que o diabo estipula ao músico Levaquin em troca de seus préstimos, citando: a tua vida terá de ser fria, por isso não poderás amar. Com esse mandamento de renúncia ao amor, ao qual se atribui a faculdade de aquecer, parece explicitar-se o componente incontornável das histórias de pacto, de tal modo que a transgressão tem por consequência a perda do ser amado. No Doctor Faustus, a morte do pequeno Nepomuk, no Grande Sertão, a morte de Adorim, no Fausto, a morte de Gretchen, etc. Observada, porém, a cláusula da renúncia, o diabo disponibiliza em contrapartida os meios necessários para a superação de obstáculos e impasses, como mais uma vez Thomas Mann formula de maneira paradigmática. Mandamos as favas à lerdeza, à timidez, os castos escrúpulos e as dúvidas. Mas essa promessa diabólica de ruptura não passa a vigorar também para Reobaldo, após ter atravessado o ritual das veredas mortas, pois as favas são mandadas, de fato, todas as dúvidas e hesitações que antes faziam Reobaldo assomar mais como figura hamletiana do que fáustica. Por exemplo, se eu fosse filho de mais ação e menos ideia, as razões de não ser. A partir do pacto, o relato se impregna de indícios de que, como na contagem dos 24 anos acordados na História e na versão de Marlowe, os prazos começaram a transcorrer. Reobaldo torna-se falante, principia a dar ordens, as palavras lhe saem firmes, decididas, desafiadoras, passa a contestar as decisões de Zé Bebelo, vai atualizando a cada passo sua regra de conduta. Ele diz: a primeira coisa que para ser alto nesta vida tem de aprender é topar firme as invejas dos outros. Também desaparecem os sonhos, a agressividade recrudesce, os cavalos assustam-se com sua presença, mas são subjugados ao grito de Barzabu. Reobaldo destitui Zé Bebelo, impõe-se como novo chefe,
antes sem matar 2 jagunços em desacordo, assume as rédeas do comando que antes estiveram nas mãos de Joca Ramiro e Medeiro Vaz. Instintivamente, o primeiro ato simbólico do novo chefe, Urutu Branco, é galgar um itambé de pedra muito lisa e de seu cume saborear o novo poder. Reobaldo diz: tinham-me dado em mão o brinquedo do mundo. Como não enxergar nesse itambé uma alusão à montanha a que o diabo conduz Jesus para avistar as magnificências do mundo e propor-lhe, em exatamente 3 tentativas, um pacto? Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O passo subsequente consiste em engrossar suas fileiras com arregimentações forçadas e é exibindo autoconfiança que o novo chefe dá início às manobras que o conduzem ao portento da travessia do liso do Sussuarão, rumo ao combate final com as forças de Hermógenes. E eu estou encaminhando também a etapa final. Tomando decisões rápidas e certeiras, o chefe pactário encaminha seus subordinados ao arraial do Paredão para a luta final contra os Judas. Pela lei de Caborge, invisível, firmada no Pacto das Veredas Mortas, Reobaldo deve agora acabar com Hermógenes, reduzir aquele homem, retornando à cláusula que estabeleceu para si mesmo. Mas o final trágico da história faz com que Diadorim assuma o seu lugar no duelo final, engalfinhando-se a faca com Hermógenes numa cena que rodopia sob a tripla ocorrência das palavras que dão plasticidade à epígrafe do livro, O Diabo na Rua, no meio do redemoinho. Impõe-se em chave trágica o mesmo tema da permutabilidade que se anunciara centenas de páginas atrás com o caso do Pacto do Faustino. Mas esse tema é reiterado pouco antes da morte de Diadorim, no encontro de Reobaldo com o fazendeiro Ornelas. Não sei se os senhores se lembram. Ornelas lhe conta a esquipática historieta do doutor Hilário, jovem delegado de Januária, que faz com que um outro homem receba em seu lugar uma portentosa paulada na cabeça. E Ornelas conclui sua narração desse modo: ante o que o doutor Hilário, apreciador dos exemplos, só me disse: pouco se vive e muito se vê. Reperguntei qual era o mote. Um outro pode ser a gente, mas a gente não pode ser um outro, nem convém. O doutor Hilário completou. Cumpre assinalar, por fim, que o tema da permutação do destino também está presente na longa tradição fáustica, ocupando posição central no extraordinário filme de René Clair, La Beauté du Diable, de 1959, e ainda em algumas versões da história de Fausto para teatro de marionetes, como a comentada por Walter Benjamin num de seus programas radiofônicos para crianças. É quando o boneco de Fausto, em seus últimos instantes de vida, em seus últimos minutos, tenta ludibriar o cômico e simplório Hans Wurst, literalmente João Salsicha, a quem deve ainda algum dinheiro na tentativa de escapar às garras do diabo. À guisa de pagamento, Fausto propõe trocar suas finas vestimentas pelas roupas miseráveis de Hans Wurst, mas este, que não é tão simplório e tão tolo assim, recusa. Ah, não, assim o diabo
pode acabar levando a pessoa errada. Antes que aconteça um equívoco desses, prefiro deixar o meu dinheiro com você. Trata-se, mutatis mutandis, das mesmas palavras ouvidas por Riobaldo no causo do Dr. Hilário. Um outro pode ser a gente, mas a gente não pode ser um outro, nem convém. Contudo, se na narrativa do fazendeiro Ornelas o tema da identidade trocada aparece em registro jocoso, como no teatro de marionetes e também no filme fáustico de René Clair, esse tema pode lançar muita luz sobre dois acontecimentos cruciais do Grande Sertão. A morte de Joca Ramiro, em substituição a de Zé Bebelo, e, sobretudo, a de Diadorim, pela do pactário Riobaldo. Os causos de Faustino e do Dr. Hilário ocultam, portanto, o significado dos mais profundos, e por essa razão, Riobaldo incorpora à narrativa a visão de seu mestre Quelemem sobre a última historieta, isto é, diz Quelemem, que os fatos daquela era faziam significado de muita importância em minha vida verdadeira, entradamente o caso relatado pelo seu Ornelas. Mas Quelemem de Góis, mestre tardio de Riobaldo, é justamente a personagem que contribui de maneira decisiva para que a história narrada em Grande Sertão se abra também para o luminoso caminho do romance de formação e aprendizagem. De seus conselhos e orientações, de suas sentenças não raro sibilinas, Riobaldo vai extraindo aos poucos a convicção de que não fez o trato fáustico, de que não vendeu a alma ao diabo. É assim altamente significativo, e agora eu estou realmente no fim, ser Quelemem de Góis quem confirma ao herói que as veredas mortas jamais existiram, pois na verdade se chamam veredas altas. De suas palavras, depreende-se não só a volatilização do pacto, mas, sobretudo, a sugestão de que o jagunço Riobaldo teria antes comprado a sua alma. A árdua prova que o herói atravessou na encruzilhada erma é definitivamente subtraída ao influxo demoníaco e abre-se a dimensão do aperfeiçoamento, da aprendizagem, da formação. O capinar é solitário, mas a colheita comum, dissera muito antes o Quelemem, e ao leitor oferece-se a possibilidade de interpretar essas palavras sibilinas à luz da absolvição que voltará a soar nas derradeiras linhas do grande romance. Mas, por fim, eu tomei coragem e tudo perguntei. O senhor acha que a minha alma eu vendi, pactário? Então ele sorriu e me respondeu: tem cisma não, pensa para adiante. Comprar ou vender, às vezes são as ações que são as quase iguais. Mas aqui já estaríamos nos distanciando da proposta desta palestra, que procurou expor a maestria, a soberania com que Guimarães Rosa se apropriou da tradição fáustica para, mesclando com a linhagem do romance de formação, fazer de Grande Sertão uma excepcional contribuição brasileira à literatura mundial. Muito obrigado. Bem, nós acabamos de ouvir uma aula magna do professor Marcos Mazzari sobre as confluências dessas duas veredas, veredas do Fausto Gritiano
e do Riobaldo em Grande Sertão Veredas, e que tem como base, fundamento, um pacto com o mal, um pacto com o diabo. Eu não teria nada a acrescentar, porque o seu estudo é tão profundo, tão sintético, tão informativo, tenho a impressão que o nosso público gostou muito de ouvir essa interpretação ainda sui generis entre nós, embora todos soubéssemos dessa influência goetheana e, por que não, de Thomas Mann também, mas Thomas Mann publicou o seu livro depois de Grande Sertão Veredas. Não. Ele publicou o Dr. Fausto. 47. 47. Dr. Fausto é 47, Grande Sertão Veredas é 58. O que me chama a atenção é essa primeira palavra, nonada, do texto de Guimarães Rosa. Quando ele publicou o livro, nós, o público leitor de outros livros de Guimarães Rosa, de repente deparamos com essa palavra, nonada, que não é nada mesmo. O que estava acontecendo eram os tiros de um jagunço do lado e que espantam o ouvinte da narrativa. E por aí vai, quer dizer, essa transformação do português, né, numa forma, como diria Guimarães Rosa, ele disse, uma história que não pode ser contada por um homem culto e nem por um homem lido. Talvez tenha que ser contada por um analfabeto. E o Riobaldo, embora tivesse ido à escola, era também analfabeto. Então, esta antinomínia entre o Riobaldo e o Fausto sábio, o Fausto velho, o Riobaldo ainda um homem na força do seu vigor, do vigor da sua força, é interessante você notar, o professor notou um pouco isso, a semelhança ou dissemelhança entre Riobaldo e o Fausto. Agora, o que me impressiona é que o Fausto existiu realmente, né? Existe. Como o professor nos disse aqui, o Fausto existiu, e existiu como um nigromante, como um mágico que andava pela Alemanha, pelas cidades da Alemanha, vendendo os seus produtos de nigromancia, de horóscopos e tudo isso, e passou por ser um homem muito sábio. E em 1578, creio, surgiu o Faustbuch. Isto. Quer dizer, é uma espécie de cordel sobre o Fausto, que vendeu muito e que foi saudado até por vários líderes protestantes, como Melanchthon e outros, que disseram, olha, isto é uma moral para mostrar que você não pode mexer com o diabo, que você acaba mal. Embora no final do segundo Fausto ele acabe bem. Acabe bem. Ele acaba bem. E, aliás, como o Riobaldo também acaba bem, né? Apesar de ter feito o pacto com o diabo, ele acaba bem. Então, como é que a vida desse homem, transformado em cordel praticamente, o Faustbuch, que inspira, como Marlowe, Lessing e outros que o senhor citou, e inspira também Goethe, talvez a sua obra máxima, a tragédia do Dr. Faustus. E se espraia pelo mundo como queria Goethe. Quer dizer, vai se espraiando essa lenda, quer dizer, esse pobre mágico que existia lá, de repente se transforma naquele homem que é o homem do 1600, que quer a liberdade, a luz, que quer a revolta, e como não consegue chegar ao nível de sabedoria que quer, faz o pacto pela juventude e pela sabedoria. Bem, eu acho que o senhor nos deu uma interpretação perfeita desse entrelaçamento do Guimarães Rosa com o Fausto de Goethe, mas também, é claro, com o Fausto do Thomas Mann, com o Dr. Faustus, né? Há dois momentos que eu acho interessantes no Dr. Fausto do Thomas Mann,
que é aquele momento terrível da confissão dele junto aos amigos, os companheiros, os vizinhos, de que ele fez o pacto com o demônio. Isso. É uma confissão trágica. Isso. E a partir de então ele perde o seu sentido de vida e acaba inteiramente sem consciência. E no caso do Reobaldo, não. O Reobaldo, lá nas Veredas Mortas, ele pensa que fez o pacto, mas não fez. Porque ele começa dizendo o diabo, como é que é? O diabo no meio do redemoinho. E essa frase perpassa em todo o livro. Mas o diabo não existe. Ele diz várias vezes, o diabo não existe. Mas alguma coisa existe. Mas o mal existe. Né? Mas o mal existe. O diabo não existe, mas o mal existe. E o diabo no redemoinho me lembra, desculpe, Ana Maria Machado que está aqui, me lembra o Saci do Monteiro Lobato, que o Saci só aparece no redemoinho do vento e é apanhado pela peneira. Bem, professor, tem tanta coisa para dizer. O Fausto da segunda parte, que é o Fausto inovador, que é o Fausto que quer fazer hidrelétricas, que é o Fausto... Isso. É tão de hoje, tão moderno, né? Tão moderno. Tão moderno. Extremamente. Me lembro que quando o Juscelino Kubitschek resolveu fazer Brasília, isso é um sonho fáustico, né? Que é o Fausto do segundo... Extraordinário. É isso. É a essência, o coração do tema fáustico é esse, é Brasília. Pois é, Brasília que é o tema... Não, no segundo Fausto, ele simplesmente empurra o mar, e no lugar do mar ele cria uma nova civilização, uma civilização tecnológica. Deu no que deu, sim. É o primeiro empreiteiro. Mas o Goethe fez isso com intenção crítica, uma consciência ecológica inacreditável, como ele... É o primeiro empreiteiro da história, né? Bem, eu não quero me alongar, estamos já terminando o nosso programa. Só quero dizer que o senhor nos deu uma aula maravilhosa. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. E eu acho que o nosso auditório gostou da sua palestra, quando não podia deixar de ser. Só queria anunciar a próxima palestra, que será na terça-feira de novo, aqui conosco, no mesmo horário, 5h30. O conferencista será Carlos Newton Júnior, e o título A Pedra do Reino, o Sertão Mítico e Poético de Ariano Suassuna. Muito obrigado, está encerrada a sessão. Muito obrigado. Muito obrigado.